Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante nesta manhã, na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Nossa oração é para que você possa sentir aonde você está o amor de Deus em seu coração, sentir esse abraço do Senhor, o Espírito Santo tocando na sua vida nesta manhã, no seu coração nesta manhã. Hoje é o nosso culto de missões, ou seria o nosso culto voltado para missões. E todos nós estamos envolvidos em missões de alguma forma. Todos nós recebemos a ordem de ir e fazer discípulos de todas as nações. Alguns cristãos veem em missões um chamado específico e se engajam de uma maneira bem peculiar e bem particular com missões, indo para o campo missionário, e evangelizando povos e nações. Outros apoiam projetos missionários ou missionários com seus recursos financeiros, enquanto que alguns irmãos intercedem sem cessar pelos missionários e pelos povos não alcançados. Penso que hoje precisamos interceder mais do que nunca diante da atual situação que nós nos encontramos como humanidade. Diante desta pandemia, nós precisamos interceder, para que as pessoas não morram sem Jesus, interceder para que Deus traga cura. E nós temos à disposição um Deus que quer nos abençoar, um Deus que espera que a gente se aproxime dele em oração. Hebreus 4,16 nós lemos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É tempo de interceder, porque os homens, as nações estão precisando da graça de Deus para que a gente possa encontrar a cura. O mundo, as pessoas, as famílias precisam de intercessores, meus queridos irmãos. Podemos não ser bom em evangelizar ou de falar de Jesus, mas oração é uma coisa que todos nós podemos fazer. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos orar, vamos interceder. As pessoas precisam de oração. Vamos orar para que elas conheçam a vida que está em Jesus. Eu peço também que você ore, aproveite esse tempo para orar e interceder, pelas famílias da igreja. Você tem no WhatsApp ali a lista das famílias no nosso grupo. Selecione cada dia uma família diferente, interceda por esta família. Ligue para uma família durante a semana, pergunte se estão precisando de algo. Fique atento às necessidades dos seus vizinhos, das pessoas que moram perto da sua casa, pessoas que podem e possam estar passando por dificuldades. Vamos, como já falamos tantas vezes, é hora de sermos relevantes em nossa comunidade, sermos uma igreja relevante. E eu convido você também a orar, ou te desafio a orar para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente saiba o momento certo de voltar, Mesmo que às vezes não tenha proibições, mas que nós tenhamos sabedoria para saber se devemos ou não nos reunir novamente como igreja, aqui neste lugar, e que o Senhor possa desde já, nos dar sabedoria e discernimento para este momento, para as decisões que precisamos tomar adiante, diante de tudo que está acontecendo. E eu convido você, na sua casa, a ficar de pé e fazer uma oração conhecida de todos nós, que é a oração do Pai Nosso, já que estamos falando que orar e orar pelas pessoas, pelas nações é algo que todos podem fazer. Eu te convido aí na sua casa, abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, e juntos vamos fazer uma oração, ou vamos orar a oração do Pai Nosso. Para isso eu convidei uma turminha, eu convoquei uma turminha bem legal que vai nos ajudar neste momento de oração e vão orar conosco a oração do Pai Nosso. Após a oração, o pastor Paulo Santos irá trazer a palavra. Desde já nós oramos para que Deus o abençoe, que o Espírito Santo fale por meio dele, que as palavras que ele for proferir alcancem o nosso coração e transforme a nossa vida, o nosso ser, o nosso caráter, nos mova na direção daquilo que Deus espera de nós. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ore conosco esta oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nosso culto online, novos tempos, novas práticas, né? Paulo Santos aqui, eu quero pedir desculpa aos irmãos por mais uma vez estar gravando aqui esse vídeo aqui de casa, mas é que eu pertenço a grupos de risco que são bem complicados para esse instante, né? Então eu preferi ainda mais dessa vez gravar em casa, se Deus permitir. No próximo mês a gente já vai estar juntos e também a gente já vai ter condição de gravar aí na igreja, né? Queridos irmãos, esse é o último domingo e o último domingo é domingo de missões. E eu louvo a Deus pela atitude da igreja de ter essa separação de tempo especial para missões, né? Mas o tema maior é Jesus Cristo. O pastor Dé tem instruído a igreja com ensinos a respeito da centralidade de Cristo. Então esse domingo de missões ele sempre vem mostrando a Jesus Cristo como o centro. Então o tema de missões ele entra dentro desse tema maior que é a centralidade de Cristo. Então eu queria que os irmãos pensassem um pouco aqui nessa manhã como a ideia de a imagem missionária de Jesus em nós. Nós somos chamados para ser a imagem de Cristo para o mundo. Mas em especial queria que os irmãos considerassem a ideia de sermos a imagem missionária de Cristo para esse mundo. Então eu queria mostrar para os irmãos, em primeiro lugar, como que desde o início a Trindade sempre esteve dentro do plano missionário, ela sempre esteve atuante. O plano missionário, na verdade, procede da Trindade, né? Então você vê lá no início, logo após a criação, a queda, o pecado entra na humanidade através da pessoa de Adão e Eva, e você vê duas coisas interessantes. A atitude missionária de Deus, logo após o pecado, Deus busca, vai em direção, procura encontrá-los, perguntando onde é que vocês estão, né? E depois, um segundo lugar, e talvez a mais importante, a mais central de todas, é onde Deus promete o Messias, o Salvador. Essa palavra Messias traz bastante significado, mas nesse instante a gente vai trabalhar com a ideia de o Salvador. Então ali está a promessa e dali que começa isso que nós vamos chamar aqui de o plano da redenção de Deus. Então esse plano da redenção ele começa a partir especificamente dessa promessa, ele vai se desdobrar até os nossos dias, essa é a nossa intenção. Lembrando, nosso tema para essa mensagem aqui hoje de manhã é a imagem missionária de Jesus em nós. Ok? Então, logo depois que acontece a queda, a história bíblica começa a andar, tem muitos detalhes, a gente não vai poder abranger tudo, mas talvez o primeiro ponto e o primordial, talvez o mais importante, seja Abraão. Então, na pessoa de Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e ler esse texto junto comigo. Gênesis, no capítulo 12, os versículos de 1 até 3, nós vamos conhecer o que nós chamamos de a bênção quíntupla. Uma bênção que é dividida em 5 partes, ou 5 bênçãos dentro de uma bênção maior, global. O texto diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Dentro dessa passagem nós encontramos a promessa ou a bênção de Deus para 5 partes, 5 pequenas bênçãos muito especiais que são elas. A primeira delas, Deus está aqui prometendo uma terra. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar. A segunda é a grande nação. Farei de tu uma grande nação. Terceira bênção, eu vou abençoar você, Abraão, sobremaneira.
Quarta bênção, vou abençoar agora uma bênção mais ampla, vou abençoar os povos, as pessoas que te abençoarem serão abençoadas por mim e mais em compensação aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. E a quinta bênção, a quinta parte dessa bênção maior é todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. Então, dentro dessas 5 bênçãos, está incluso o plano maior, que é o plano da redenção de Deus. Então a história bíblica vai continuar a sequência. Então está aqui a bênção, Abraão faz o que Deus manda ele fazer, então a gente chega com a história até a vida de José, um dos patriarcas lá do Velho Testamento, né, dos grandes nomes do Velho Testamento. Bom, normalmente a gente fala e prega, a gente vê, pelo menos vê a pregação da vida de José, de como Deus o abençoou, mas na verdade a gente esquece que tinha uma razão para Deus ter abençoado José da maneira como abençoou. E essa razão é bem simples, Deus estava usando José para que as bênçãos que ele prometeu em Abraão pudessem se tornar realidade. Então a gente vê que em José, Deus o abençoou de maneira muito incrível. Ele foi preservado dentro do poço, ele foi escravo. Toda a história dele é repleta de situações onde Deus estava sempre com ele, abençoando, ajudando e esforçando ele. Então se você for notar, José não foi abençoado como o segundo grande homem do Egito porque simplesmente ele foi um cara legal. Na verdade, Deus estava usando a vida de José para se tornar o segundo homem, o homem de confiança do maior império do mundo na época, que era o Egito, para preservar a nação de Israel, porque Deus ainda iria formar a grande nação israelita. Então, no final da história ali de José, no final do livro do Êxodo, você vê, aliás, no começo do livro do Êxodo, você vê que Moisés vai aparecer na história com um povo que já estava formado. E esse povo foi formado debaixo da bênção que José estendeu para o povo para que eles não morressem diante da fome. Então Deus estava em José cumprindo com a promessa de que formaria um grande povo. Eles foram poupados da fome e agora, através de Moisés, Deus vai tirar eles debaixo do domínio do faraó e do Egito e vai levar esse povo para formar o seu próprio povo. Bom, Moisés então é o segundo nome que entra nessa história. Moisés também foi um homem que viveu grandes bênçãos, grandes milagres. Isso também aconteceu na vida de José. De Moisés. Mas Moisés, irmãos, estava sendo usado e abençoando para formar a grande nação. Então, com Moisés, a grande meta dele era tirar o povo de dentro do Egito e levar para a terra. Então aí você vê que já está sendo preparada a terceira bênção em cumprimento. Quando passa o tempo de Moisés, muita rebeldia, muito problema, entra o tempo de Josué. Em Josué, a promessa da terra finalmente é cumprida, eles entram na terra e você vê que a bênção pessoal está com Josué, a bênção de abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te abençoam também está lá. Ele agora também é o principal homem ali que vai formar a nação, porque ele vai fazer a divisão das tribos, ok? Então até Josué nós já temos todas essas bênçãos cumpridas. O próximo nome depois de Josué é Davi. Então Davi vem já como um rei, como um monarca, e ele foi o único rei da história de Israel que conseguiu unificar todas as 12 tribos para que pudesse ser uma nação só, chamada Israel. Nenhum outro rei na história conseguiu fazer isso. Por um pouquinho de tempo só, Salomão, que herdou o reino dele, ainda caminhou um pouco com as 12 tribos, mas não teve nenhum sucesso, isso não chegou a lugar nenhum. Bom, aí em Davi, agora nós vemos as 4 bênçãos, já todas elas cumpridas. Agora então, tem uma terra, tem um povo, que é uma grande nação, ou seja, o reino, a bênção que continua com aquelas pessoas que estão levando o plano da redenção de Deus à frente, e agora você vê que a bênção também é para aquelas pessoas que estavam convivendo e abençoando e ajudando a história de Israel se desenrolar dentro do plano da redenção de Deus. Bom, o problema é que a partir de Davi, os pecados foram se multiplicando de uma maneira em que ficou impossível de se lidar com a nação daquela maneira e o povo de Israel finalmente chega ao cativeiro. Bom, o cativeiro ele tem 2 partes. A primeira parte são as 10 tribos,
que vão para a Babilônia, e depois a segunda parte, que são as 2 tribos do sul, elas vão também em cativeiro debaixo do Império Medo-Persa. Bom, o que acontece é que aquelas 10 primeiras tribos, que deveriam estar representando a Deus, elas foram desfeitas e nunca mais foram reorganizadas. Até hoje, as 10 tribos não mais foram reorganizadas. Certo? As 2 outras tribos que sobraram, inclusive a tribo de Judá, foram preservadas, e dentro da tribo de Judá foi aonde Deus finalmente preparou o rei. Então veja só, confira se você entendeu qual que era o plano de Deus. Formar um povo, levar o povo para a terra, estabelecer um reino e colocar o rei. Não era para ser qualquer rei, era para vir o rei Jesus, que foi prometido lá naquele Gênesis 3, lá quando a gente falou agora há pouco da promessa que Deus fez. O plano da redenção de Deus tinha basicamente 2 coisas para ser levado em consideração. As 2 mais importantes eu estou te falando aqui agora. A primeira delas é que era um povo que haveria de representar Deus para o mundo. Dentro do plano da redenção, Deus sempre usou pessoas, povos e nações, mas nesse momento, no começo da história, Deus elegeu Israel. E veja que lá em Deuteronômio, Deus se refere a Israel como: eu vos escolhi dentre todos os povos para que vocês sejam luz para as nações. Mas ao invés disso, Israel andou sempre em rebeldia e sempre preocupado com as próprias coisas. As pessoas estavam sempre rebeldes a Deus, sempre indo contra o que Deus falava, contra a sua instrução, e sempre buscando o caminho do próprio coração. Então, dessa maneira, eles findaram chegando ao cativeiro. Muitos anos de história, e o final deles foi esse. Bom, depois do cativeiro, a segunda leva, né, o segundo cativeiro com as 2 tribos do sul, eles vão para o cativeiro e voltam para a terra. Então, ao chegar na terra, o desânimo toma conta de tudo e eles abandonam de vez a religião, todo o culto. Eles abandonam o sacerdócio. Agora, Jeová é apenas uma história. Todos preocupados com as suas próprias coisas. Queridos irmãos, isso leva a uma situação ainda pior. Aqueles 400 anos que a gente conhece de silêncio profético. Deus não se dirigiu à nação de Israel por 400 anos. Ele só volta a se dirigir ao povo pela boca de um homem chamado João Batista. E esse homem prepara o caminho do rei. Todas as bênçãos já foram cumpridas. Está faltando só o rei chegar. Então, finalmente, o plano da redenção de Deus ele chega no ápice, que é onde o próprio Deus, Filho Jesus Cristo, encarna, dá a sua própria vida pelo pecador e ele conclui o plano da redenção. Essa conclusão que eu estou dizendo é em termos de essência, de capacidade, de efetividade. Agora o que falta é que esse plano seja espalhado, conhecido, crido. É isso então que coloca a igreja então no centro de todo o plano de Deus agora, nesse instante, até os dias que a gente está vivendo. Bom, nos tempos de Jesus, ele se preocupou, você pode dar uma olhada nos evangelhos que você vai ver que coisa bem interessante que acontece ali. Nos evangelhos, você vai ver que Jesus ocupa muito mais, eu diria 80% ou 90% do tempo de vida de Jesus. Jesus não emprega essa quantidade de tempo pregando e espalhando a mensagem. Ele emprega essa quantidade de tempo ensinando 12 homens. Com 30 anos, Jesus começa o seu ministério público. O que aconteceu na vida de Jesus antes disso, ninguém sabe. O ministério público dele começa aos 30. Ele tinha 3 anos de ministério público para chegar até a cruz. E durante esses 3 anos, 90% a 80% mais ou menos, aí, uma média de 85% talvez, né, do tempo de Jesus ele emprega discipulando 12 homens. Então a gente vê como que a coisa é séria. Quando ele termina esse tempo dele de ensino, os evangelhos estão ali trabalhando, você vai pegar o final do evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos, você vê que tem ali a grande comissão, os 2 textos. Se no texto de Mateus ele manda fazer discípulos e ensinar tudo que ele andou ensinando, batizar em nome do Pai, do Filho e do Santo, ou seja, fazer discípulos. No texto de Marcos 16:15, ele está mandando que se faça o evangelismo. Pregue o evangelho para toda criatura.
Então, a junção dessas duas passagens, que na verdade é a mesma, né, são só focos diferentes, de evangelhos diferentes, a gente vê que o grande foco da igreja hoje é o evangelismo, a comunicação da Boa Nova e depois o discipulado, ajudando que novas pessoas conheçam quem é Jesus, ande com ele e também façam o papel que é o mais importante de todos, que é o evangelismo, dentro do plano da redenção de Deus, anunciar as boas novas de Cristo. Bom, então assim começou desde o primeiro discurso de Pedro. Pedro, quando falou pela primeira vez, o foco dele estava nisso, mostrar a Jesus como Deus encarnado que morre e dá a sua vida e ressuscita pelo bem daqueles que haveriam de crer nele, pelos que haveriam de aceitar a sua proposta de salvação. Pois bem, isso desde Pedro até hoje continua a mesma coisa. Então nós chegamos aqui no ano de 2020 com a mensagem ainda na ponta da nossa língua, a gente ainda está conhecendo a palavra de Deus, ainda estamos em processos de discipulado, aprendendo um com o outro, e estamos trabalhando de uma maneira que a gente possa fazer isso da forma como agrade a Deus. Contudo, meus irmãos, a igreja hoje, ela está 100% no centro do plano da redenção de Deus. O que Israel era para ter sido, no Velho Testamento, luz para as nações, hoje é a igreja. E a igreja, ela abrange todos os povos. Ali está o povo, a raça eleita de Deus para fazer o anúncio das boas obras e para tratar do discipulado, formando novos discípulos. Nós, como igreja, fazemos parte deste momento da história onde o plano da redenção se encontra agora, neste domingo, aqui de manhã, ainda se desenrolando. Queridos irmãos, eu e você, como igreja de Cristo, fazemos parte do plano da redenção de Deus. Dessa maneira, Jesus Cristo, então, que foi o grande autor das missões, ele continua presente em nós, fazendo o seu grande plano de missões através da nossa vida como igreja, nossa vida como discípulo, nossa vida como ser humano. Bom, irmãos, muito tem se dito hoje, principalmente em tempos de confinamento, de pandemia, o foco tem sido muito comunhão, e isso é muito bom, isso é fundamental para a nossa vida como igreja. Mas não nos esqueçamos que o foco principal, a grande meta da igreja não é viver em comunhão. A grande meta da igreja hoje aqui na terra é o evangelismo, é o plano da redenção de Deus, é comunicar às nações o amor de Deus expresso em Jesus Cristo na cruz. E aí então vem a comunhão, porque nós vamos precisar de bastante dela para poder discipular e formar novos discípulos. Nós não estamos nesse instante na terra por nenhuma outra razão que não seja o plano da redenção de Deus. E vai chegar uma hora em que esse tempo vai terminar. Portanto, nessa manhã eu convido os irmãos a pensarem, a considerarem fortemente como anda a nossa vida de evangelismo, de proclamação da boa nova. Então, muitos dos irmãos e muitas igrejas estão convidando o evangelismo para eles a convidar para ir num evento, no churrasco da igreja, numa ação social. Mas, na verdade, a nossa grande chamada é fazer parte do anunciar das boas novas de Jesus Cristo para o mundo. É isso que lá Pedro nos disse na sua segunda carta, né, os versículos 9 e 10. Nós não éramos povo, nós não éramos pertencentes ao povo original, que era Israel, mas agora nós somos povo de Deus. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, com uma única razão: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a grande razão pela qual nós ainda permanecemos aqui nessa terra, neste local onde nós estamos vivendo. Queridos irmãos, se nós não estivermos conectados com o plano da redenção de Jesus Cristo, sendo a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo para o mundo, anunciando a boa nova, nós não podemos dizer que nós estamos de verdade fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos no centro da vontade de Deus, porque a grande razão de nós sermos povo, de nós pertencermos ao povo de Deus, é justamente para isso, para que nós estejamos conectados e levando à frente
o plano da redenção de Deus. Então, quando nós vemos aqueles grandes homens que nós acabamos de citar no Velho Testamento, quando nós falamos de Abraão, de José, de Moisés, de Josué, todos eles foram grandes homens de Deus, e assim como Davi, que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, da mesma maneira, nós também podemos ser homens segundo o coração de Deus. Veja, não é simplesmente porque nós amamos a Deus. Estes homens eram intitulados homens de Deus porque eles sabiam qual era a vontade de Deus, e eles aplicavam, empreendiam a própria vida no plano que Deus tinha dado para eles cumprir. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Desta maneira, eu e você e qualquer uma outra pessoa que ame a Deus pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Pode ser imagem de Jesus Cristo para esse mundo. Desde que nós nos lembremos, meus irmãos e irmãs, o plano da redenção de Deus continua ativo e se desenrolando até o dia em que Deus fechar as portas e dizer: acabou, agora vamos entrar numa outra fase. Então, nós como a Igreja de Cristo, nós permanecemos aqui com uma razão, é continuar fazendo parte deste grande plano que nós chamamos de plano da redenção de Deus, sendo imagem de Jesus, a imagem missionária de Jesus, aonde nós estivermos. Isso começa dentro da nossa casa, com aqueles nossos parentes que ainda não têm a fé. Isso se expande para os nossos relacionamentos sociais, nossos amigos, companheiros, vizinhos, gente que a gente tem algum tipo de relação, que inclusive pode ser a de trabalho. No nosso trabalho, nós temos que entender que é um campo missionário e que ali a gente pode dar o testemunho por nossa atitude, por palavras sábias, por se negar a caminhar e fazer coisas que as pessoas fazem que não agradam a Deus. Nós vamos com certeza ser imagem missionária de Jesus para o mundo. Então, aqui nessa manhã o nosso recado está dado e o nosso apelo é que cada um de nós possa fazer uma reflexão, possa aquecer a oração e dizer: Deus, me dá oportunidades para que eu possa evangelizar. Me dá oportunidade para falar para aquele meu familiar a respeito de Jesus Cristo, aquele que me chamou pessoalmente, eu conheço isso, que me chamou das trevas para a luz dele, que é maravilhosa. Então eu queria fazer isso com você aqui nesse instante, aquecer o seu coração para que você mantenha isso como uma oração firme. Deus, me dá oportunidades, me ajuda a ficar atento, me ajuda a crescer no interesse, na busca, para que eu possa ser uma bênção e evangelizar pessoas. Mas por outro lado, também eu gostaria de orar com você aqui agora. Então, se você gostaria de fazer parte dessa oração, se você gostaria de pedir a Deus que aqueça o seu coração e que te dê oportunidades para proclamar a salvação que há em Cristo, e também, por que não, a oportunidade de caminhar em discipulado com essa pessoa. Então eu gostaria de convidar você nesse instante para que você fizesse essa oração junto comigo. Você pode simplesmente fechar seus olhos e vamos orar. Pai, te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui proclamando a Tua palavra, recebendo ela em nosso coração e também deixando que ela transforme nossa mente e o nosso coração. Te damos graças, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua obra. Nos ajuda a ser imagem missionária do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para esse mundo. Deus, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá visão, nos ajuda a enxergar com os Teus olhos para as oportunidades que o Senhor vai nos dar. Pai, ajuda para que a gente possa ser bênção para as pessoas e elas possam conhecer a Jesus, crer no Senhor, no seu sacrifício e serem salvas. E Deus depois nos dá ânimo para também caminhar no discipulado com elas. Graças te damos, Deus, por esse domingo, por essa igreja. Pai, pelos pastores que estão sobre nós, por nossos líderes. Nós te bendizemos, Deus, e pedimos mais uma vez, quebranta, aquece o nosso coração para as tuas coisas, Deus, para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus e mais ainda, possamos ser imagem do Teu Filho Jesus para esse mundo. É a nossa oração, Pai querido, feita em nome e no poder de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor. E assim oramos, no nome dele. Amém.
Que Deus abençoe os irmãos com um excelente restante de domingo, um bom final de semana e a gente se vê. Deus abençoe cada um dos irmãos.